Exato. Então, e vários outros cascudos com carros também razoáveis que conseguiam brigar, e que na era Schumacher e Hamilton não aconteceram. Era um carro só, dominante, com um piloto só. Teve essa Exato. diferença de 80 e 90, concorda? Sim, sim, eu acho que é pertinente. E é como eu disse, assim, hoje eu não vejo solução para o campeonato hoje, a não ser que você colocar esses três, pegar dois e botar na mesma equipe. Né? Porque É, os outros todos estão bastante abaixo, cara. Assim, isso é a minha opinião pessoal, particular. Eu sim. vejo os três caras fora de série, o Max, o Alonso e o Hamilton, né? Assim, um degrau e meio abaixo ali, eu vejo, sempre dizendo, isso é a minha opinião, viu, pessoal? Sim, Podem sim. ficar com. O pessoal Ricardo já fica Vejo meio um hidradinha. abaixo. O degrau é abaixo o Russell e o Leclerc, e os outros ali, de 2,5 degraus para 3 abaixo, cara. Eu não vejo ninguém assim. Eu não consigo enxergar. Assim, eu vi, até a gente comentou no último podcast que eu participei, né? Assim, a sua opinião aí, que eu respeito completamente, que é uma das melhores gerações da Fórmula 1, né? Sim. Eu vejo, assim, eu não consigo ver esse pessoal sendo campeão, a não ser por encerramento de carreira desses que estão aí. Uhum. E a gente está entrando numa fase. O que eu vejo realmente de novo na Fórmula 1 agora é que é a longevidade dos pilotos, né? Antigamente você não via o pessoal da idade do Raikkonen, do Hamilton e do Alonso hoje correndo. O pessoal É, parava muito cedo. é Assim, verdade. esses correndo mais tempo são os caras bons, né? Então, assim, eles estão ocupando vaga de pessoal aí e, assim, meio que depende deles quererem sair para esse pessoal de baixo chegar. Eu acompanho, não 100%, mas acompanho um pouquinho de Fórmula 2 e Fórmula 3. Não vejo também nenhum cara assim dizendo: caramba, aquele cara vai chegar e vai arrebentar na Fórmula 1. Sinceramente, não vejo. Então, eu acho que vai demorar um tempo ainda para a coisa sair desse trio aí. Eu tenho um bom olhar para essa garotada que está chegando. Eu estou achando que a impressão que eu tenho é, como sempre, né? Nós somos. Aqui ninguém é especialista de Fórmula 1, né? Aqui é um Uhum. bate-papo de torcedores. Que é Exatamente. isso. Que é a proposta do Loki na F1. A nossa proposta é trazer, tanto é que eu deixo aberto lá o nosso Discord para as pessoas que quiserem participar. É um bate-papo de torcedores. Essa é a nossa proposta. Canal de especialistas já tem um monte aí. Tem um monte aí. Você quer ver dado técnico? Tem um monte aí para você ver. Aqui é um espaço para bater nosso papo, colocar nossas opiniões, o que cada um pensa. Ninguém precisa concordar com ninguém. É o objetivo de cada um colocar a sua ideia, que eu acho interessante esse conflito de ideias. Cada um tem a sua opinião sobre as coisas. Né? Eu acho isso bacana. Agora, eu tenho bons olhos para essa turma. Pode ser uma coisa equivocada da minha parte, óbvio que pode, né? Como eu já falei, eu não sou nenhum especialista, é uma percepção pessoal da coisa. Agora, realmente, isso que você comentou é totalmente pertinente. Esses três aí, eles estão. É o que está acontecendo na hora. Né? É o que a gente está vendo aí de resultado, é fato. Isso que você falou é fato. É o que está acontecendo, não tem que questionar. Né? E a questão dos carros, o que eu estava falando, terminando o que eu estava falando, preocupado com o Verstappen, é porque, primeiro que, na minha opinião como torcedor, né, a gente fica uma corrida com menos graça, né, ou ir até o campeonato. Ele sozinho lá na frente, talvez nem ele goste disso. Se ele realmente ainda tenha aquela paixão por pilotar, né, quem gosta de correr um pouquinho, brincar, sabe que andar sozinho lá na frente não tem graça. Não é? A gente quer disputa. E eu torço para que seja a Aston Martin, seja a Mercedes, seja a Ferrari, seja quem quer que seja, para chegar na Red Bull, para a coisa ficar mais animada para nós, como torcedores, e para que o Verstappen não passe pelo mesmo estigma que o Michael Schumacher e o Hamilton passam hoje, por serem questionados porque não tiveram concorrentes à altura, tanto de carro quanto de piloto. Porque tem que ser a dupla, a gente sabe, né? Na Fórmula 1 não tem como, se você pegar o melhor piloto, botar no pior carro, o pior piloto no melhor carro, eu sou capaz de apostar que o pior piloto vai ganhar. Sou capaz de apostar.
é mais carro do que piloto. A tecnologia hoje é violenta. Então conta mais o carro do que o piloto hoje em dia. Mas é óbvio, o piloto é determinante. Mas não não é a peça. Eu não sei, não tenho conhecimento para dizer, é 60% do piloto, é 40% do piloto, 60% do carro, não sei, mas eu sei que o percentual hoje que determina um campeão, a parcela disso para o carro é muito grande. Maior, eu acho que maior do que antigamente. Eu tenho essa impressão. O que tu acha disso? Eu acho também, cara, porque tinha aquela na minha época, né, o pessoal fala muito isso, aquela questão, pô, o cara tirou no braço, tirou a diferença no braço. Hoje é muito difícil, né, cara? Você tecnologia é muito complicado, né? É. E assim, só fechando ali essa questão dos pilotos, da minha opinião, desse elenco, isso é a situação de hoje, né, cara? Daqui a 2 anos, você não sabe o nível de amadurecimento que esse pessoal pode ter ainda. Então, assim, Russell, Norris, né? O pessoal é um garoto que o pessoal fala muito e que, assim, eu particularmente não vejo potencial nele, esse potencial todo nele. Mas daqui a 2 anos ele vai estar muito mais amadurecido, né, cara? Tá numa equipe que, apesar de estar ruim, é uma equipe cascuda, McLaren. Então, assim, daqui a 2 anos a situação pode ser completamente outra. Esses caras podem estar aí pau a pau com esses mais antigos, né? Eu acho até que a tecnologia está permitindo isso também, né? Essa questão da longevidade. Porque os carros antigos eram muito mais brutos, pesados, né? Ficava difícil até fisicamente para um cara de seus 35 para 40 anos disputar com um garoto de 20, né? Hoje a tecnologia embutida no carro ela é muito maior, né? E assim, o pessoal tem que entender o seguinte, são épocas diferentes. Não, 1900, a década de 80 era melhor, que a de hoje que os pilotos são fracos, que o de lá. Não é, são épocas diferentes, cada realidade diferente, né? Cada piloto cresceu numa realidade diferente, aquela realidade dos anos 70, como da onde saiu o Nelson Piquet, que o cara era mecânico de garagem, e assim, o cara conhecia cada pedaço do carro. Hoje eu não sei o quanto que os pilotos conhecem cada pedaço do carro, mas eles conhecem todos os dados do carro, né? Que é uma quantidade inimaginável para nós meros mortais, né? E que provavelmente um piloto da década de 80 não podia manusear tanto dado assim, né? Eu vi uma entrevista de um rapaz, de um engenheiro, ele trabalhou, salvo engano, na Renault, não sei, mas enfim. Ele falou que o maior piloto que ele já viu, assim, acima de todos mesmo, foi o Kimi Raikkonen, né? Só que ele nasceu na época errada. O Kimi Raikkonen era para ter sido um cara dos anos 80, porque ele é aquele cara, volante, acelerador, freio e embreagem ali, se for o caso, né? Ele não é um cara de tecnologia. Ele falou que você chegava com a inovação para ele no carro, os caras pensavam, tem esse botão aqui no volante novo. Se o cara não fosse dizer para ele que tinha um botão novo lá, com a função tal, ele não perguntava. Os caras davam o carro com um botão novo para ele e ele ia embora sem usar o recurso, né? Cada coisa na sua época, às vezes o pessoal entra muito, né? Hoje está muito conflitante tudo que você fala. Porque o piloto daquela época era melhor? Cara, cada um do seu cada um, né? Era ótimo, eu adorava ver corrida na época com aqueles carrinhos, né? Gosto pra caramba de ver hoje também, não deixo de assistir, enfim, vamos lá. Os que foram campeões na Fórmula 1 são muito acima da curva, são muito gênios. E eu acredito que todos eles, se eles nascessem em qualquer época dessas, eles iriam aprender o carro da época. É só uma questão circunstancial. Se pegasse os campeões de hoje e colocasse na década de 80, ele ia aprender a andar naquele carro. E se pegasse um piloto da década de 80 e colocasse, nascesse hoje, fosse piloto na época de hoje, ele iria aprender o carro de hoje, porque são gênios. O gênio, ele aprende o que aparecer para ele na frente dele, ele dá o jeito. Não faz diferença, compreende? E é como você falou, são desafios diferentes, né? Antigamente chegava a ter o câmbio H, né? Década de 80 era câmbio H, é isso? Era só o que você falou, volante, acelerador, freio e... ainda tinha freio e embreagem, né? Já tinha freio e embreagem
e câmbio H. embreagem. Entendeu? Agora hoje você pega um volante de Fórmula 1 hoje que não é uma loucura. Loucura. Uhum. O cara conseguir correr e fazer trocar aqueles ajustes toda hora, aquilo ali é uma habilidade genial. O cara tem que ser um gênio para conseguir fazer aquilo dali. Né? Então, Cara, e mexer em tanto parâmetro, né? Assim, eu ficava fascinado quando isso começou. O pessoal falava muito do Schumacher na época, cara, que ele trocava, tipo, quase 20 vezes numa volta o balanço de freio daquela Ferrari, cara. Não são nada de louco, o cara memorizar esse negócio todo, né? E fazer as trocas ali a velocidades acima de 200 por hora, né? E aí entra outra curva, ele já troca de novo. Enfim, o cara é tão gênio que você viu o que ele fez na Fórmula 1. exatamente. Também penso por aí. São desafios diferentes. Admiro todos eles. Admiro todos eles. Acho fenomenal. Você A gente que tem. gosta, Oi? Oi? a gente que gosta de corrida, né? Vai continuar sempre vendo, não tem. Exatamente. Isso Não, tudo, pra gente, não tudo é existe. festa. Pode ter até uma época assim que estimule menos, mas a gente nunca deixa de ver, né? Mesmo na época quando a gente considera chato, a gente tem sempre a genialidade. Como você falou, aqueles 20 que estão ali, cara, o último do grid, ele é muito bom. Muito. Exato. Muito. O cara que tá largando sempre em último ali é muito bom, porque não chega ali à toa, né? Exato. São os 20, são 20 do mundo inteiro. Você imagina quantos pilotos não estão ali concorrendo para entrar na Fórmula 1 e só tem 20. É muito seleto. Exatamente. É. O Miguel entrou agora. Entrou agora? Opa, chegou mais um convidado aí, vamos dar uma palavrinha aqui para ele. Cadê ele aqui? Tá aqui, ó. Tem que fazer mais alguma coisa aqui ou é só ele entrar? Não, só desligar a câmera. Então liga aí, Miguel. Liga a tua câmera aí. Ainda não está aparecendo pra gente não. Miguel Memeli, outro convidado aqui que vem contribuir pra gente com os seus comentários. Cadê, Miguel? Tem certeza que eu não tenho que fazer mais nada aqui? Tem. Então, enquanto o Miguel está entrando aí, a gente continua. Bom, você fez alguma anotação aí do início da corrida? Se bem que não tem do início da corrida, tem muita coisa para falar, né? Não tem, cara. A anotação é que, infelizmente, pra gente que queria, conforme a gente estava falando, que dar uma emoção no campeonato, né? Parece que não vai ser o Pérez o cara que vai fazer isso, né? Porque Se perdeu totalmente. era o circuito favorável para ele, mas ele realmente estava no final de semana péssimo. Né? E aí eu acho que meio que deu uma arruinada. Eu nem vi a tabela de pontos ainda, mas agora deve ter dado uma esticada boa na diferença ali, né? Sim, sim. Parece que subiu. Acho que a diferença subiu para mais de 40 pontos, parece. Um negócio assim. O cara que Pérez pode pro dar uma Verstappen. emoção é o Alonso, mas o carro ainda não chegou. Né? A Aston ainda não chegou na Red Bull. Pô, assim, se você olhar ali no meião, até que a corrida mexeu um pouco, né? Teve umas disputazinhas ali e tal. Então, tipo, ignorar o cara que tá lá e tentar curtir ali. As equipes não tinham muito o que fazer, no meu entendimento ali. Elas arriscaram o que dava. E, assim, arriscaram o que dava dentro do que é o padrão hoje, que é um padrão bem conservador, né? Tipo, vamos chegar. Teve durante a corrida lá aquelas investigações no começo de batida ali, que são aquelas coisas que eu acho exagerada, né? O cara, pô, passou ali, o Magnussen no começo, né? Deu uma cortada ali no. Eu não lembro quem foi, cara. No Não sei se Stroll, foi o não? Stroll. Acho que foi o Stroll. Foi? Acho que foi o O Stroll. Stroll, né? É. Porque, pô, cara, o cara tentou passar, meteu o carro ali, escorregou um pouco. Pelo amor de Deus, vai vir com punição em cima disso? Poupe, né? Tem certas coisas que eu não compactuo com, sabe? Eu não gosto, não. As disputas, eu acho que elas têm que ser incentivadas. Você precisa, foi lá na COPS, né, a 250 por hora, lá, sei lá quanto é que eles fazem aquela curva. Mas uma curvinha daquela ali, a 40, 50, 60, mano, tocou, segue em frente, segue a corrida, tem negócio de analisar a punição, né? Senão você acaba tolhindo todo mundo, né?
de fazer qualquer coisa. Se eu, cara, não posso arriscar porque se eu der um errado eu vou ser punido e tal. Isso vai matando devagarinho o esporte e você acaba ficando, né? Algumas corridas que a gente assiste aí que ninguém passa ninguém, ou todo mundo passa todo mundo, que o cara encosta e diz, o cara só falta parar o carro. Não, passa aí pra gente não bater e ninguém ser punido e tal, né? Aquela disputa, porque aquela última corrida que eu tive aqui comentando, que teve o Russell deu aquela tocada no Verstappen, cara, tem que, mano, vai lá, deixa os caras se pegar, velho. Né? Deixa discutir depois da corrida, bota a câmera em cima, isso aí faz parte do esporte. Também penso por aí. Eu também gosto do. É aquilo que a gente sempre fala, é a nossa opinião. Eu também gosto dessa corrida mais desse jeito. Para mim tá ficando, como você falou, vai minando até o espírito competitivo. Daqui a pouco o piloto corre ali com medo de competir. Porque se ele for um pouco agressivo, vai ser punido. Também concordo por aí. E tem coisa que, para mim, a FIA tinha que fazer e não faz, como, por exemplo, hoje, eu não sei se eu analisei errado, mas pelo que eu percebi, naquele toque que o Sainz quebrou o bico, aquela abinha esquerda da asa dianteira. Lembra daquela parte? Ele andou um bom pedaço com aquilo ali pendurado. E ele passou a entrada do box, aquilo ali estava pendurado já, não estava? Estava pendurado. Tava. E ele não entrou no box. Para mim, isso a FIA tinha que intervir. Olha só, ele tem que entrar no box agora. Enquanto a peça estiver ali pendurada, tem que. Porque imagina, aquilo ali é uma peça plana, um pedaço de peça plana, que você não sabe como é que ela vai soltar do carro. Você não sabe. Ela pode soltar. Passou em cima, né? Uma Mercedes passou em cima dela. Depois. Foi. Pois é, mas o perigo que eu penso é o seguinte, a peça está ali. Solta, presa, mas ali balançando a ponto de cair. É um pedaço de peça, sei lá, tinha 20 por 30 por 40, alguma coisa assim, plano. Aquilo ali, conforme ele se soltar, você não sabe onde é que ele vai. Dependendo do ângulo que ele pegar, ele sobe, ele pode cair em cima numa viseira de um piloto. Você não sabe. Para mim, é alto risco aquilo dali. Ele tinha que ser obrigado a parar. Tinha que ser obrigado. Isso a FIA não se mete. Aí quer ficar se metendo em coisa que eu acho que não deveria. E nisso que ela tinha que agir rapidamente, não agiu. Eu vi ali na hora da transmissão, eu estava vendo a lá da FV, eles comentaram que eles estariam em análise, mas como a peça saiu logo no começo da outra passagem, né? Que ele deveria ter entrado antes, ele estava para tomar uma bandeira preta ali, mas acabou que como caiu, ficou lá, só que caiu, né? O circuito estava ali já meio molhado e teve uma Mercedes que passou em cima ali, mas passou pelo meio. Tipo, se a roda passa ali, ele de repente podia ter dado uma derrapada feia ali, se acertado o muro, né? Eu vi um debate, cara, interessante sobre o que você falou aí, que fica minando a competitividade, né? O que será que a administração atual da F1 está pensando dela para o futuro, né? Se vai ser um esporte de competição ou se vai ser um esporte de entretenimento. Né? Se vai ter a competição dos caras ou se vai ser um negócio bonitinho para conquistar a massa. E assim, eles não vão perder de forma alguma, porque eles vão ter público para qualquer opção que eles apontarem, né? Sim. Tanto que eles gostam da competição e vai ter o pessoal que gosta de entretenimento, que gosta de ver a Netflix lá, o programa. Sim. Pra gente, né, pra nós, no meu caso, se virar entretenimento, não vou dizer que vai, porque eu vou deixar de ver, mas eu preferiria se continuasse como competição. Eu também. Se o formato da Fórmula 1 permite eles transformarem isso em entretenimento sem ficar chato, né? Que é uma coisa diferente eu gosto muito de Fórmula 1, de ginástica. É outro esquema lá, né, cara? É entretenimento puro, mas é uma competição brutal, né? Porque sim, assim, você tem 16, ano passado da NASCAR parece que foram 19 pilotos que ganharam corridas, cara, em 36. Os carros são praticamente o mesmo, né? Os carros são praticamente iguais. Isso aí, os carros são quase iguais, né?
O carro atual da NASCAR, ele é feito pela NASCAR e entregue às equipes, né? Eles botam a Uhum. bolha e fazem ajustes. O carro é Isso. padronizado, né? É. É feito lá de redução e cada um tem seu motor lá. Seu construtor hoje tem três, tem Chevrolet, Ford e Toyota. Uhum. Então, assim, mas são aquelas corridas, né? Tipo, largada. Aí o cara vai fazer um churrasco, vai comer um cachorro quente. Ah, bandeira amarela, bateu. Aí o cara vai lá, olha um pouquinho. E nisso vão 3 horas e meia de entretenimento. A pessoa vê um pedacinho e sai. Uhum. É outro esquema, né? Como vai começar daqui a pouco, a 500 milhas de Indianápolis, né? Mas é a Você competição pode assistir. também, né? Mas Oi? a competição é livre, não tem. Né? Exato, a competição é brutal, né? Pois Eu é. não sei como é que eles conseguiriam fazer isso no F1. Não sei. É uma coisa a se ver no futuro. Mas é saldo assim. Não adianta eu espernear, eu quero competição, senão eu não vou ver mais. Cara, vai ter quem assista como entretenimento. Nem esquente a cabeça com isso, que o esporte não vai morrer por causa desse negócio. Eu acho que a grande questão da Fórmula 1. Ah, o Miguel já conseguiu acertar a câmera aí. Vou só fazer um comentário aqui e vou dar uma palavra para o Miguel aí. Eu acho que a grande questão da Fórmula 1, que, entre aspas, dificulta um pouco esse traçado de rumos, é que a Fórmula 1, na sua essência, ela não é um campeonato de pilotos. Ela é um campeonato de montadoras. Exato. Ela é para promover o carro, não é para promover piloto. Não é? Depois isso até Exato. depois se perdeu, entre aspas, né? Mas ela tem isso na sua essência. E eu acho que tem um princípio muito útil para a sociedade isso continuar. Porque até outro dia eu comentando aqui, eu não sei se foi ao vivo, não me lembro agora, ou se foi em off, que a Fórmula 1 para mim é o esporte que mais contribui para o desenvolvimento, pro desenvolvimento da humanidade. Porque nós somos seres terrestres, consequentemente, nossa locomoção se dá essencialmente por meio terrestre e a Fórmula 1 é o maior laboratório de desenvolvimento automobilístico do mundo. Não conheço outra atividade, outra coisa que desenvolva mais tecnologia do que a Fórmula 1. Então, até focado no mote do nosso canal, né, que só é útil conhecimento que nos torna melhor, Sócrates, a Fórmula 1 está totalmente integrado a isso. É um esporte que ajuda muito, né? São várias tecnologias que a gente tem nos carros hoje, que a gente usufrui de conforto e de segurança, que foram desenvolvidos na Fórmula 1, graças à Fórmula 1. Então, se a gente também chegar ao ponto de falar, não, agora todos os carros são iguais, a gente faz um carro só e vocês só ajustam. Para os pilotos, para um campeonato de pilotos, vai ser maravilhoso, mas vai conter esse desenvolvimento tecnológico, que o limite de orçamento já causou. Mas eu espero, né, tenho a esperança, que eles também calcularam isso de forma a não causar grande impacto. Até porque com as tecnologias virtuais hoje em dia, você consegue fazer muito desenvolvimento só com software. Você não precisa mais ter o protótipo da coisa física para desenvolver. Né? A gente tem vários softwares aí que desenvolve quase 90% do projeto ou mais, você faz só no virtual, depois que você constrói no finalzinho para pequenos ajustes. Então, eu não sei como é que vai ser o rumo da Fórmula 1. Eu espero só que não perca esse estímulo que a gente tem da competição, tanto do carro quanto do piloto. Eu acho isso importante. Né? Tem algum comentáriozinho para fazer antes de eu passar para o Miguel? Não, o rumo que eles. Qualquer rumo que eles tomarem, a gente vai continuar assistindo e eles vão continuar ganhando dinheiro. É verdade, é verdade. Só espero que eles consigam ponderar isso de uma maneira moderada para ambos os lados. Né? O que você falou, isso é certo, cara. A Fórmula 1 se trata de construtores. Né? Aqui no Brasil e em mais poucos países que o campeonato de pilotos é mais importante. Né? E a gente gosta de torcer pelo piloto. Mas a maioria dos países que são fãs que acompanham, gostam de automobilismo, é o campeonato de construtores, que eles são torcedores das equipes. E isso, da Ferrari, o torcedor da Ferrari, da Mercedes, é assim. Nós somos torcedores de pilotos. Eu sou fã do Senna, do Schumacher, do Hamilton, né? Mas o pessoal é torcedor
correndo para a equipe. Você vê, o cara é torcedor da Ferrari. Você Acabou. pode botar o Latifi na área que ele vai torcer para a Ferrari. Exato. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos falar que o Miguel aqui já conseguiu colocar a câmera dele. Vamos passar a palavra para ele aqui. E aí, Miguel, como é que está? Seja bem-vindo mais uma vez. Ele teve sumido, abandonou a gente, agora está retornando. Seja muito bem-vindo. Gosto aqui dos seus comentários também. Então, vamos lá. Voltando para o... Pode fazer teus comentários iniciais aí, já que acabou você não conseguindo falar. Então, faz aí seus... Pode retroceder aí para os comentários iniciais, caso tenha. Fica à vontade. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Não estamos te ouvindo. Testa teu áudio aí. Tá sem. Te ouvimos não. Tá saindo alguma coisa aí não? Não, tá sem mesmo. Vê aí que tu tá sem áudio. Tá sem ainda. Ainda não. Caramba, aquele dia foi a última vez que funcionou bem pra caramba. O que eu olhei hoje? Eu vou voltar lá pro Jefferson. E aí você tenta arrumar aí, tá bom? Pra não ficar aqui muito silêncio aqui. Então vamos lá. Hoje o Miguel não tá dando sorte. Foi problema na câmera, agora tá problema no áudio. Da outra vez funcionou tudo. Não sei o que houve lá que ele não deu sorte hoje. Bom, eu anotei aqui. Fiz aqui poucas anotações, que hoje não teve muita coisa, né? Já falei lá do Bico do Sainz. O Bico do Sainz é bom, né? Teve um lancezinho que eu queria falar. Hoje teve um lancezinho que eu acho para a gente desenvolver um pouquinho esse assunto. Que foi lá o Magnussen, que teve um momento lá que o Stroll foi passar ele e ele fez duas mudanças de direção. Foi claro aquilo dali. Ele mudou para um lado e mudou para o outro. Pelas regras atuais, não pode. Você só pode fazer uma mudança de direção. Não é? Tanto é que foi comentado e, pelo que eu sei, não havia, nem sei. Teve punição? Acho que não foi nem investigado aquilo ali. Tu ficou sabendo? Percebeu isso? Eu não vi investigação, não, cara. Mas É. aí eu acho que é um lance que talvez eles considerem. Estou aqui pensando com meus botões. Ok. A partir de qual momento que está em disputa, né? Que ele pode mudar de posição 3 a partir do momento que está em disputa. E então, se esse primeiro movimento dele para o lado já estava em disputa ou ainda não. Ainda era uma mudança que ele poderia fazer sem influenciar o outro. Verdade. Talvez eles tenham olhado por isso aí, sabe? Porque às vezes o cara vem longe, né? E tipo, tá. Às vezes tá só quebrando como é que chama? O slipstream, né? O vácuo. Conforme né? Teve um lance muito que se comentou disso, foi quando na final lá da Abu Dhabi 2021, depois que o Max passou o Hamilton na última volta, né? Teve lá a parte da reta lá do outro lado que o Max deu uma variada na pista, né? Mudou de direção na pista, mas só que o Hamilton vinha longe, então não era que ele estava desviando, ele estava quebrando o slip. Ele não estava desviando, mudando para atrapalhar o outro chegar. Tá fechando a porta do outro. Ele não estava fechando a porta, exatamente, né? Então acho que talvez eles tenham considerado isso, que a primeira mudança de direção dele não ocorreu para fechar a porta. Foi uma mudança que ele optou ir por aquele caminho. E aí na segunda, sim, né, que já estava mais perto e tal. Eu não tenho muita lembrança do lance, se eu vi assim, pode ter sido em algum momento que eu saí, mas eu analisaria dessa forma, né? Se as duas mudanças ocorreram para evitar o ataque. Entendi. Provavelmente foi por aí mesmo. Espero que tenha sido. Agora eu queria levantar essa pedra aí. O que você acha disso? Da gente que na época que não existia isso. O cara podia mudar 10 vezes, fechava a porta e jogava para cima. Quem está atrás é que tinha que se virar. Qual a sua opinião sobre isso? Ih, cara, eu sou um cara assim que meio que acha que tem que deixar, sabe? É complicado, sabe?
Você pode. O cara diz, mas a segurança, tal e coisa. Tá, tudo bem, eu concordo com a segurança tal. Mas, cara, eu tento puxar na lembrança aqui. Porque também é o seguinte, o cara quer ganhar, mas ninguém é maluco. Né? Então, assim, qual foi a última vez que teve um acidente muito grave que tenha sido causado por isso? Né? A questão de segurança é pertinente, claro. Mas a gente tem que considerar o seguinte, os carros hoje são muito mais seguros também do que eram no passado. Né? Não é qualquer pancadazinha que vai machucar nem matar ninguém. Você viu, por exemplo, o acidente do Joe ano passado? Pô, o carro saiu raspando, arrebentou tudo, o carro saiu inteirinho lá. Claro, tem a questão da pancada, o Grosjean, uma panca feroz com um incêndio, e o cara saiu, né? Então, assim, você tem que preservar, claro, óbvio. Não vai... Agora, quem chega ali não é doido. Como a gente falou, são os 20 melhores caras do mundo. Né? Pô, ali o cara de fazer movimento para se defender. Pô, tá, uma cobrinha show, beleza, tá, vamos evitar, mas, pô, mexeu uma vez, mexeu duas, cara, você quer passar, se vira, acha teu espaço. Né? Eu não sou muito a favor dessas restrições, não. A opinião que eu tenho sobre isso. Isso para mim, como você pontuou muito bem. Qual o grande acidente que teve por causa disso? Os pilotos ali, como você acabou de repetir também, são os 20 melhores do mundo. Ali não tem bobo. Assim como o da frente está se defendendo, o de trás também sabe o que fazer com isso. Não é? Para mim, isso foi apenas mais uma desculpa. Não estou dizendo que está errado, não, tá? Isso que a FIA fez. Mais uma desculpa para aumentar o número de ultrapassagens. Só para isso. Para poder melhorar o show. Porque aí, só que eu não sei até agora, na minha opinião, aí aquilo é particular. Para mim é muito mais emocionante eu ver dois carros brigando ali acirradamente, mesmo que não haja ultrapassagem, do que simplesmente ver um carro passando o outro. Claro, né? É muito melhor do que... muito mais emocionante realmente, né? E eu acho que assim, eu nunca vou me opor a qualquer medida que tenha de propósito aumentar a segurança. Mas, né, você não tem como comparar a segurança de um carro da década de 80 com o de hoje, cara. Sim, sim. O cara batia ali, tinha realmente o risco e tal. Hoje os caras estão muito bem protegidos. Eu acho que eles podem assumir um risco maior. Até porque é um esporte de risco, não tem como você querer dirigir táxi ali. Exatamente. É. Se você não quer correr risco, não vá fazer Fórmula 1, pô. Não tem como. Pois é. Não tem como. Então, vamos ver se o Miguel conseguiu resolver aqui, coitado. Não conseguiu falar até agora. Estou querendo escutar o Miguel aqui, eu não consigo. Vamos tentar aqui. Vamos ver se ele resolveu. E aí, Miguel, testa aí teu áudio para ver se foi. Não. Continua sem. Caramba, o que houve hoje? Caramba. Faz mais um testezinho aí, mexe alguma coisa aí. Você está me ouvindo bem? Se tiver, faz um joinha assim, se está me ouvindo bem aí. Tá vendo? A gente não te ouve nada até agora. Nadinha, né? Zero áudio. Tá 0. Volume tá ok, conexão. Tem outro microfone aí para você tentar trocar. Não. Continuamos sem te ouvir. Poxa. Tenta. Ele saiu, deve tentar reconectar. É uma boa coisa. Reiniciar resolve muita coisa. Mas eu penso por aí. Eu acho que até outro dia, eu não sei se eu levantei essa questão, onde é que foi, que eu falei, é possível tirar todo o risco da Fórmula 1? É possível? Primeiro, são duas perguntas. Primeiro, é possível? Segunda, se isso acontecer, vai tirar alguma graça do esporte? Tem que pensar nisso. Porque eu acho que parte da emoção é aquilo. O ser humano é um ser racional e emocional. Nós não podemos eliminar um nem outro. Né?
E não tem como a gente. Acho que é o áudio do Miguel, hein? Acho que teu áudio tá vindo aí, Miguel. Não tem como a gente querer separar uma coisa da outra. E quer ou não, as pessoas que gostam de Fórmula 1, que gostam de esportes radicais, eu não sei se é consciente ou inconscientemente, mas o que nos fascina ali é o risco. Você concorda com isso? Sim, sim. Faz parte. Se não tivesse risco, acho que não tem passa. É um desafio, né? E a evolução dos tempos permite isso, cara. Eu sempre gosto de traçar um paralelo com outras categorias, né? Você vê questão dos acidentes que eles assumem que pode acontecer e eles Uhum. trabalharam para corrigir, Uhum. né? Essas questões todas de segurança. E eu insisto muito nisso. Os carros hoje são muito seguros, cara. Uhum. A célula de segurança é muito grande. E eu não vejo possibilidade, sei lá. Claro que pode acontecer, mas num acidente que vá quebrar um piloto por causa de uma questão de disputa e tal. Ainda mais no circuito, pô, tipo Mônaco, cara. Caramba, os caras ali andam. A maior parte do circuito ali anda na velocidade bem mais baixa do que o carro é projetado para suportar, Sim, né? sim. Enfim, mas o que eu disse, o mundo é outro, né? Eu sou como eu dizer, eu assisto da década de 70 para cá, o mundo hoje é outro, de repente, hoje as pessoas não querem ver, e eu tô falando aqui com a minha opinião de torcedor velho de guerra, Isso aí. né? De tiozão. Mas é isso que a gente quer a opinião das pessoas. Isso aí. Então eu acho que várias dessas situações aí poderiam ser reanalisadas. Também Ainda acho. que, né? Porque até a mentalidade do piloto mesmo hoje em dia, a grande maioria é essa, né? Ah, eu cheguei aqui atrás dele, ele tem que deixar eu passar. Quer disputar. É, mas acho que é porque foi uma cultura que foi se desenvolvendo, né? E aí chega a esse ponto. Como é Eles que. cresceram dessa cultura, né? Pois é, Não tem nem como você dizer, o cara não, ele cresceu dentro dessa cultura, cara. pois Não é. tem como. Ela foi Você não tem como mudada. acreditar. Né? Pode se mudar de novo, pode se voltar, não sei o que é. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Nada acontece da noite para o dia, mas tudo é possível. Né? Eu, eu participo muito da sua posição. Eu gosto dessa competição, eu gosto do risco. Falar uma coisa aqui, uma coisa sincera. Eu acho que muitos compartilham comigo o que eu vou dizer. Eu não gosto de ver ninguém se machucar, mas eu gosto de ver acidente. Você gosta? Cara, faz parte da década de 80. Mas, cara, as pessoas pra correr pra ver batida. Não tá muito errado, não. É verdade? Né? Não tá muito errado, não. Isso é óbvio, não tem que se machuque. Né? Mas quando sai o cara lá, quando um maluco sai da pista lá, todo mundo para, olha e acha mal barato, acha Pois é, pô. engraçado. Tal. Claro, desde que não se machuque, né? Falei. E o cara teve um Exatamente. controle que deu uma Exatamente. forçadinha, né? E, pô, cara, e os caras dizem, mas vai prejudicar, porque o cara. Cara, é completamente impossível você querer entender ou você querer projetar quem vai prejudicar uma batida, quem não vai, né? O cara vai bater de propósito para tirar o outro da corrida. É impossível você prever isso, É, né? é. Você não tem como, né? Tem um exemplo muito legal acho que de 83, se não me engano, me foge agora qual foi o circuito, que o Prost veio e bateu no Piquet. Ah, E aí o Prost quase ganhou, mas ele não ganhou porque o, o, o Piquet conseguiu passar 4 dias. Acho que foi 83, se não me engano. Foi o bicampeonato do Piquet. ah. Mas o que aconteceu? Eles, bateu, né? O Prost bateu e saíram os dois da corrida. Ah. Se o Prost não tivesse batido, a Brabham não ia quebrar. O Exxon falou lá, a gente estava com a caixa quebrando. Né? Ou seja, a Brabham ia quebrar, o Prost ia ganhar a corrida sem problema nenhum. Ele acabou por forçar em cima do Piquet, bateu, saíram os dois. Isso refletiu lá no final do campeonato, que o Piquet foi campeão. Entendeu? Então, assim, você não tem como ter nenhuma previsibilidade. Pô, porque ele bateu, porque. Bicho, tem tanta corrida uma atrás da outra que não dá para você fazer qualquer. E assim, tem regulamento bastante amarradinho já para isso.
Ano passado o pessoal tá, vai bater, ano passado não, em 21, né? O Verstappen vai bater de propósito no Hamilton, porque os dois estavam. Pô, mas aí, obviamente, para isso haveria uma sanção, né? Você pode bater na disputa, mas não vai bater de propósito no maluco, né? Alguns campeonatos são tão frouxos nisso que ocorreu, acho que no DTM, uns 2 anos atrás também. E acho que daí foi com um carro da Mercedes, que o cara estava em terceiro lá na última volta, e ele passou reto numa chicane e bateu no primeiro para o segundo colocado ganhar. Foi uma doideira assim. Pesquisando lá, depois eu até consigo trazer informação melhor. Aham. Claro que para isso vai punir o cara, óbvio. Sim, sim. Mas toria a disputa do jeito que está acontecendo, É, isso aí deveria ser repensado. também acho. Vamos ver se o Miguel conseguiu. A gente escutou alguma coisa aqui, acho que foi de você, Miguel. Vamos tentar aqui. Faz um teste aí, Miguel, vê se chegou o áudio. Fala alguma coisa aí. Miguel, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Miguel? Fala alguma coisa aí. A gente escutou um barulho aqui, acho que foi teu microfone. Tá me ouvindo? Se estiver ouvindo, faz assim. Faz um joinha se estiver me ouvindo aí. Opa, fez um barulhinho aqui, hein? Ele não tá ouvindo, não. É, você não tá. Eu acho que você que não tá ouvindo a gente. Miguel, você não tá ouvindo a gente não, né? Não tá, agora é ele que não tá ouvindo. Caraca! Vamos voltar. O que você ia comentar aí, Lucas? Você ia comentar um negócio aí que tem uma competição de quê? De batida de Só de batida, a competição de batida, né? Eles entram carros velhos, né? Que aí os donos de cada carro vai adaptando ele para resistir mais, né? E o último que resistir pega. A competição, a gente conhece isso, é antiga essa competição. É a competição de batida. Porque é uma coisa. É interessante aquilo, pô. Né? Você vê o carro se quebrar, você vê o carro derrapar, aquilo, né? Faz parte do espetáculo. Ninguém quer ver ninguém se machucar. Mas você vê o carro bater, capotar, sair da pista, trepar um em cima do outro. Isso é emocionante, pô. E os caras entram lá preparados para isso. Uma das grandes atrações da NASCAR são os big ones, né? Aqueles acidentes que bate 10, 12 carros, né, cara? Pois é. É do esporte, é aquilo. Tem gente que vai achar um absurdo. Como tem gente que acha um absurdo você vê uma luta de boxe, né? Mas é do ser humano. O ser humano é esse ser aí meio inexplicável, meio incompreensível, não é? Mas isso não é inexplicável, não. Isso não é inexplicável não, porque a gente foi acostumado a isso, né? A caçar e viver nessa parte selvagem. Pra E sobreviver. aí do nada a gente ficou nessa sociedade aqui totalmente pacífica, então a gente ainda tem essa necessidade de sentir aquela emoção, né? É verdade. Aí a gente cria os riscos, cria os desafios, riscos, cria exatamente. as lutas, não é isso? Falou bem, isso aí de repente está no nosso DNA, esse espírito de sobrevivência, de lutar pela sobrevivência, né? De correr risco. Provavelmente é por aí mesmo. E aí, Miguel? O que tu acha, Miguel? Coitado do Miguel, não consegue falar, caramba. Tô querendo ouvir o Miguel. Vamos tentar aqui o Miguel. E aí, Miguel, conseguiu? Eu escutei um barulhinho aqui, hein, de novo. Não, agora tá silenciado. Tá silenciado? Isso aqui ele que silencia, né? Tá bom, então vamos ver se o Miguel consegue voltar aí. Tá dando silenciado aqui pra mim também, eu consigo ouvir ele falando. Acho que esse negócio tá meio bugado. Eu não sei o que houve hoje. Ele já fez, ele já participou de live com a gente aqui, funcionou direitinho, mas hoje tá tendo algum problema lá. Agora uma coisa, até agora, antes de chegar próximo do final da corrida, tem mais algum comentário aí para fazer? Não, cara, eu acho que só realmente eu acho que a jogada da corrida foi a tentativa da Aston. Eu achei super válida. Fora isso, sinceramente, não. A habilidade aí seria chover no molhado, né, na pista. A habilidade do Max em levar aquele carro com aquele pneu médio para tão longe, né, tantas voltas daquele jeito também sempre chama atenção, né?
Mas cada vez ele prova mais uma coisa, né? Parece que ele vai tirando da cartola. Então, o pessoal gosta de falar dele, né? Ah, porque ele é isso, que é aquilo, que ele é outro. E cada vez ele dá ele dá uma resposta na pista, assim, né? Diz, tá vendo? Eu consigo fazer melhor isso aqui, assim, assado. Exatamente. Eu não sei nem aquele negócio de ter graça a coisa. Eu não sei nem se ele vai ter estímulo para ficar muito tempo. Ele já falou umas 2 vezes que tipo assim, vai ter uma hora que ele vai querer viver a vida dele, né? Não vai ficar o tempo inteiro ali dentro de carro de corrida. Eu não acho que ele tá errado, não. Mas até lá, cara, se der material para ele, eu acho que ele vai realmente ele vai colocar o nome dele lá no topo do topo lá. Se vai ser mais ou menos do que um ou outro, é impossível a gente dizer. Mas o potencial ele tem, né? Eu acho inegável. Sim, eu ia comentar exatamente isso que você acabou de falar aí. O Max, para mim, ele tem surpreendido, até eu que já admiro ele tem me surpreendido, porque cada dia mais, como você falou, cada dia mais ele tira mais um coelho da cartola. Ele realmente é um piloto que se supera a cada dia. Impressionante. Admirável. No outro ponto, né? O ponto não é negativo, mas assim, que a gente ainda vai ter que guardar é a Mercedes, né, cara? A Mercedes ela virou meio que bravateira, né, cara? Toda hora tudo bem que essa corrida não dava para você medir muita coisa com a questão do carro novo deles, tal, mas enfim, desde o ano passado, nós vamos melhorar nisso, tal corrida vai melhorar e estamos implementando, e o carro só vai lá para trás, cara. Né? Não apresenta nada de novo, não consegue melhorar, eles não conseguem tirar desempenho do carro. E depende de uma coisa assim circunstancial, como foi ano passado aqui no Brasil, né? E uma série de fatores girem para eles conseguirem ganhar uma corrida. Aham. Vamos fazer mais uma tentativazinha aqui com o Miguel, ver se ele consegue falar, cara. Testa aí, Miguel. Tá ouvindo a gente? Se estiver ouvindo, faz um ok aí, se estiver ouvindo. Ih, saiu. O que que... Tá. Ele continua... A gente tá escutando barulhinho, não tá? Não, ele só recebe. Mas ele não tá ouvindo a gente. Agora acho que você que não tá ouvindo a gente, Miguel. Pode falar. Eu tô conseguindo ouvir. Opa, agora te escutamos. Te escutamos, fala aí. Pode voltar, se tiver algum comentário do começo, pode fazer aí, pode aproveitar aí o espaço. Agora sem problemas, nenhuma câmera, falha, nada. Agora pode. Tá. Tá ok. Pra mim eu não lembro muito do começo, porque eu tinha acabado de acordar, mas eu lembro que foi só o... Vocês viram onde? Na F1 TV Pro. Vi na Band. Aí só foi o comentarista, no caso. Aham. Comentador. O comentarista falou que foi... O comentarista falou que foi uma largada comportada. Aí foi só ele falar que se eu não me engano, foi o Stroll, se eu não me engano, bater. O Stroll foi batendo até conseguir a manha pra conseguir bater e sair logo. Pra mim só foi isso, porque o resto eu não consigo lembrar direito, porque eu já acabei de acordar. E Só lembro mais lá pro meio final. Esses comentários que a gente fez, você estava conseguindo ouvir a gente o tempo todo? Agora, aqui? Não, é que eu pensei que o senhor tinha se silenciado, só que na verdade eu silenciou, sem querer. Mas você conseguiu ouvir os comentários que eu e Jefferson estávamos fazendo? Não, pior que não, tá mudado. Ah, tá. Então eu vou seguir então, para não ter que falar de novo, né? Se você tivesse ouvido, poderia ter sido algum comentário. Senão eu vou ter que repetir, aí fica inoportuno. Então vamos seguir. O que eu ia comentar agora, deixa eu voltar aqui para o Jefferson, que eu fui ver se estava tudo ok. Eu acho que eu cortei o Jefferson aqui. Eu cortei teu pensamento aí, Jefferson, você estava falando? Não, tá tranquilo. Tá, então beleza. Então olha só, dessa parte, antes da gente chegar no final da corrida, não tem mais comentário, né?
A gente já comentou, acho que não tem muita coisa para comentar hoje. Não é verdade? O que eu queria, uma coisa que me chamou a atenção. No final da corrida, tipo 20 e poucas voltas, faltando 20 voltas, acho que 15 voltas por aí, 17. O Russell começou a chegar forte no Hamilton. Percebeu isso? Sim, sim. E depois, de repente, parou. Eu não entendi aquilo ali. Tem alguma ideia por que... Não, cara, eu acho assim, é um fato. Isso não quer dizer nada que. Toda vez que ele tem que falar do Hamilton, tem que ir com cuidado, porque senão o pessoal fica com raiva e tal, né? Mas é assim, é um fato que o Russell está mais adaptado a esse carro, Também acho. né? Não quer dizer que ele é melhor, nem que o Hamilton está decadente, nada. Só isso. O Russell está mais adaptado a esse carro. Para mim, isso aí é muito claro. Também acho. O Russell estava forçando porque ele ganhou os 5 segundos de posição lá por causa do enrosco com o Pérez. E ele tinha que abrir 5 segundos do Leclerc. E teve até um ponto em que ele chamou a equipe e falou, mais ou menos assim, né? Deixa eu passar o Hamilton, que eu me comprometo a não abrir 5 segundos dele, e o Hamilton me protege contra o Leclerc. Né? Ele propôs isso para a equipe disse que não precisava, porque ele estava naquele momento a 6 segundos de vantagem para o Leclerc, que não precisaria. E aí seguiu a corrida, e teve um ponto lá que ele dá uma insistida, sem insistir muito, ele falou, eu estou preso aqui na caixa de câmbio do Hamilton. Né? Só que depois eu vou ter que recuperar os autos, porque na F1 TV não passou qual teria sido a resposta da equipe, né? Depois eu vou ver se eu acho o que eles disseram. Mas enfim, ele né? Óbvio que ele não ia forçar, porque ali é Mônaco, né? Não tem como você forçar e não ia causar. Travou aqui, né? Ou não? Não. Não, travou. O Scott travou. Travou. Na frente do Leclerc, ele tirou os 5 segundos e ficou todo mundo na sua posição. Aí eu acho que foi meio que isso aí. Que é? Ele achou um momento ali que ele estava mais à vontade no carro e conseguiu aproximar, até pela pressão que estava em cima dele, para abrir os 5 segundos do Leclerc. Mas aí a impressão que eu tive é que ele ia ultrapassar o Hamilton, se ele tinha como ultrapassar. Você chegou a essa conclusão que ele tinha como ultrapassar o Hamilton? Talvez tivesse, se fosse um carro de equipe, né? Mas ali dentro da equipe ele não ia forçar. Porque ele teria que disputar a posição. A equipe deixou claro que não ia mandar o Hamilton abrir para ele. Ele teria que disputar a posição. Disputar a posição em Mônaco, chovendo, com os dois carros com a equipe com a posição consolidada, sem ser ameaçado por trás, né? E com pouca chance de chegar na frente, porque o Ocon me pareceu que estava controlando a distância, né? Ele nem chegava no Alonso, nem deixava o Hamilton colar nele. Porque ali, apesar da chuva, não sei se você chegou a perceber, no final da corrida, na reta, estava liberado o DRS, né? Até estranhei no primeiro momento, falei, DRS na chuva, cara. Eu comentei isso aqui, Ali a parte da reta estava seca. Então acho que se tratou disso aí. Quando puxa o tempo, não vamos forçar, claro, nem e claro, não tinha motivo nenhum para deixar ele passar. Estão disputando o campeonato, né? Sempre tem uma briga de quem vai chegar na frente, quem vai fazer mais pontos. Então, eu acho que talvez se tivesse o risco do Leclerc chegar tirar os 5 segundos dele, ficar ali a 3 segundos e meio, talvez tivesse vindo a ordem do Hamilton segurar, e ali ele poderia segurar tranquilamente o Leclerc, porque não ia, no Mônaco não adianta, né? Você deve lembrar bem daquele famoso Senna vezes Mansell, né? Do que o Senna segurou o Mansell não sei quantas voltas lá, ou daquela outra daquele brasileiro, o Henrique Bernoldi com o David Coulthard, com 19 na frente dele ali. Eu acho que foi isso aí. Eu acho que ele poderia passar, mas não iria forçar.
Eu acho que eu acho que faz sentido o que você está dizendo, sim. Eu acho que ele julgou que o risco que ele poderia colocar os dois em risco, não valeria a pena, não é? Pela comunicação com a equipe, eu acho que fica ali que quando eles chegam numa situação de um ultrapassar outro, tem que ter uma permissão da equipe. Se eu vi, Mercedes, toda vez que chega um carro da mesma equipe do outro, eles consultam o boy, vai fazer o quê? Vou ficar aqui, vai me deixar passar, tá liberado, né? Às vezes a equipe manda o tá liberado, resolvam aí. A Ferrari antigamente tinha o Bring the Toys Back Home, né? Traga os brinquedos para casa. Então, a partir do momento da corrida, na época do Schumacher lá, com o Pinto, com o Massa, tinha uma época da corrida, ó, chegou em tal ponto. Quem estiver na frente permanece e traga os brinquedos para casa. Não façam graça de bater e de criar um prejuízo aí à toa. É verdade. Tem algum comentário para fazer aí, Miguel, sobre isso aí? Nisso? Sobre isso aí que a gente acabou de falar. Quer comentar alguma coisa? Tá um delay grande aí com o Miguel, né? Uma coisa errada. Mim só. A vida só foi um sofrimento um sofrimento do Charles Leclerc. Alô? Oi, pode falar, estamos te ouvindo. Ok. Pela minha corrida toda foi a corrida em geral assim, para mim foi só um resumo da carreira do Leclerc nos últimos anos. Em que sentido? Sofrimento. Oi? Muita expectativa para o resultado. Eu não consegui ouvir ele. Também não. A gente não... É engraçado, o Jefferson, você ouviu ele, Jefferson? A gente não ouviu. Ele disse que a corrida da carreira do Leclerc, esse sofrimento, né? Ah, tá. Eu comentei aqui que é isso mesmo, é muita expectativa e pouco resultado, infelizmente, né? É verdade, é verdade. Principalmente quando chega ali, né? A pressão dele pro piloto da casa é muito grande, né, cara? Eu não queria estar na pele dele. Também não. Quer dizer, na verdade, ganhar o salário dele para comprar uma Ferrari, até para ficar andando em último, sem problema. Mas realmente para ele é complicado. É verdade. O que você comentou aí, Jefferson, do jogo de equipe que a gente sabe que tem, né? Eu não sei até que ponto isso é inevitável, mas qual a sua opinião sobre isso? Você acha que isso deveria acabar, que tem que ser assim mesmo, tem que moderar, ou tem esporte que é assim mesmo, tem esporte que a equipe toda corre. Ciclismo, então, são, 6, 8 ciclistas correndo tudo para um só, tudo dando apoio para um, né? Chega a acontecer. Tem que se trabalhar, né? Tem que se trabalhar para a equipe, conforme a gente comentou agora há pouco. Para eles, é um campeonato de construtores, né? Então, assim, enquanto você não vá colocar em risco a posição da equipe, deixa os caras brigarem. Mas tu vai chegar num ponto em que a equipe sai prejudicada, aí a equipe tem que meter a mão. Porque, obviamente, eu sou gerente do negócio. Não é o campeonato deles apenas, é o nosso. Então, precisamos brigar, olhar o interesse da equipe. Mas tolir ao ponto que, como era na ninguém, a gente fala as coisas, ninguém está desmerecendo a grandiosidade nem a importância do Schumacher, né? Mas ele foi extremamente beneficiado em várias situações, né? Então, eu acho que você tem que deixar. A Red Bull está numa situação, cara, para mim, eu acho que claramente o Pérez não tem condição de fazer frente. O Pérez é um piloto tal, sem desmerecer, mas ele não tem como fazer frente ao Max hoje. Pode ser que tem. Mas hoje não tem. Na Mercedes, você já vê uma proximidade maior. O Russell está chegando, né? E a adaptação para esse carro específico
né? Me parece que o Russell tem mais à vontade. Claro que aí tem toda a categoria do Hamilton em cima para compensar até essa menor adaptação dele ao carro, né? E também tem a estatura do cara, não a altura, mas a estatura tipo, é um Hamilton que tá ali, né? Você não vai chegar e meter o carro. Cara, com qualquer situação que aconteceu, ganhou 7 títulos. Né? Isso é inquestionável. É o histórico. Eu vejo o Sainz bem abaixo do Leclerc, cara. Não vejo ele em condições de peitar também. Tá? O que tá, talvez a equipe mais equilibrada hoje, aos meus olhos, seria a Alpine. Eu acho que o Ocon e o Gasly, eles meio que se batem ali bem parecido. Né? As outras eu vejo sempre assim, um cara bem à frente. Isso aí facilita a equipe, né? De se você tem um cara, já vai. Só tá me dando toque aqui que a 500 milhas vai começar aí. Tá. Fica à vontade. Uhum. Não, mas aí eu acho que a equipe mais equilibrada do grid hoje, em matéria de piloto, seria. O que tu acha, Lucas, dessas coisas aí que a gente está comentando? Tem comentário para fazer? Não, concordo. Concorda? Perdi um pouco a pensar em outras coisas. Acabou que eu não estou passando direito a palavra a você também hoje, né? Hoje eu te esqueci de você. Mas você sabe que a hora que você quiser, você fala, né? Sim. Tudo bem. Mesmo que eu não pergunte, você pode falar, fica à vontade. Agora, tem uma coisa que eu penso, vamos lá, só o último pensamento aqui para você ver lá a sua corrida. Eu posso estar falando, de repente vou falar a maior besteira do mundo aqui, tá? Mas só para a gente pensar, se for besteira, fala, não, isso aí é absurdo, beleza. Por que então cada equipe só tem um piloto? Pode ter até 2 carros, mas só tem um piloto. Pode ter 2 carros, mas um piloto só. O carro quebrou, ele vai lá, pega o outro e sai. Por que não tem um piloto só então? O que você acha disso? Pra mim é pro Lucas. Não. É pra você, Jefferson. Ah, tá. É. Por que só tem um. Por que só tem um principal? Por que não tem um piloto só por equipe? Bota 2 carros para ele, mas um piloto só. Acabou, aqui acaba esse problema. Ah, tá. Cara, eles são amarrados nesse negócio, né, cara? Tipo, eles têm que ter 2 carros. Cada equipe tem que ter pelo menos 2 carros. Eu acho que isso aí tá dentro da questão do regulamento para compor o grid mínimo de 20. Bota eu 20. Não sei se ainda tem. Se ainda está no regulamento, mas o regulamento até uns anos atrás, ele dizia que, tipo, se uma equipe, por exemplo, a Williams, ela só vai conseguir botar um carro até o final do ano, não tem como botar outro. Uma das outras equipes é obrigada a comprar. Não sei se isso, mas há uns anos atrás. Né? Então acho que é questão de regulamento. Você tem que ter 2 carros com os 2 pilotos. E assim, é difícil ter 2 pilotos de ponta, porque aí vai entrar na questão dos custos, né? Do teto de gastos. Não, eu estou questionando exatamente esse princípio. Estou questionando o regulamento. O que você acha da ideia de mudar o regulamento? Então agora a equipe pode. Agora é só um piloto por equipe, que bote lá mais montadores, que bote. Tem vários montadores querendo entrar na Fórmula 1 aí. Eu acho que se abrir a porta, entra um monte. Cara, mas será que as montadoras iam querer isso? Porque é a questão. Aí nós estamos voltando de novo para o nosso ponto de vista de torcer para pilotos, não para a equipe. Né? Então, assim, por mais que tipo o Pérez ande sempre atrás do Max, ele está lá fazendo ponto para a equipe. Né? Então, se você tem um carro só. Mas não faz diferença. Mas não vai fazer diferença, porque todos eles só teriam um carro. Para o campeonato não faz diferença. Tem um. Aí você teria que ter mais 10 montadores, mais 10 equipes, né? Eu não sei, é complicado. Combinado não sai caro, né? Fazendo o regulamento antes, antecipando. Mas eu acho que faz parte, cara, a questão da equipe, do jogo e tal, né? Eu acho que isso aí influencia também. Até porque, tipo, tem um piloto só, bateu, a equipe saiu da corrida. Então, assim, para a equipe não seria interessante. Não. Ele vai ter 2 carros. Que bateu, ele corre lá, pega outro carro, pô. Ele sai com outro carro.
Mas aí dependeria de parar a corrida, né, para ter uma relargada. Às vezes você sai, agarra o carro lá na brita e todo mundo vai embora, e daí se o piloto voltasse ia passar 4, 5, 6 voltas, não ia. Acho que não ia dar, não ia funcionar, não. Mas ia ser para todo mundo. Sei lá, eu tenho essa ideia meio maluca aí. Não se interessariam nisso, né, porque você vai, principalmente as equipes de ponta, você ia tolher o risco. O cara ia ser mais conservador, tipo, eu não posso forçar muito aqui, porque se eu sair da pista eu vou perder 4, 5 voltas para voltar no box, pegar outro carro, voltar, ficaria fora de questão para eles. O que você acha disso aí, Lucas? Essa ideia maluca minha aí? Eu acho que realmente é muito maluco, não faz nenhum sentido. É mesmo? Cara, eu vou ter... Por quê? Assim... Primeiro, pelo que o Jefferson disse também, né, de, pô, o piloto acabou, só tem um piloto, o que vai fazer, né? É muito complicado isso. E também a questão do jogo entre os dois pilotos da mesma equipe, essa parceria que às vezes acontece, eu acho que é muito legal isso. E também... Então eu vou botar mais uma ideia, para botar ideia maluca é comigo mesmo. Então eu vou botar outra ideia. Beleza, você vai ter 2 pilotos. Mas é o seguinte, o segundo piloto, ele é piloto reserva. Ele vai ficar lá dentro do carro, lá, esperando. Se o cara bater, aí ele sai. Não, tem Estou inventando muito, né? Aí vira só campeonato de construtores, né? Não, mas pelo menos eu não vou ter o joguinho. Eu, sinceramente, o jogo de equipe me incomoda muito. Me incomoda muito. Não, eu gosto desse jogo de equipe. Pra mim, eu tenho uma sensação de injustiça o tempo todo. Jogo de equipe. Eu queria ver o cara sozinho lá. Queria ver o cara correndo, só ele, acabou. Aí então, bateu, então beleza. Bateu, já sai o outro lá, o outro sai lá. Pronto, aí a equipe não vai ficar sem carro. Eu acho que não. Acho que a Fórmula 1 tem um ótimo jogo, pelo menos pro meu gosto, de equipe, porque ele mantém muito a individualidade, mas caso precise do jogo de equipe, tem também. Porque eu gosto de competição que tem equipe, mas que também mantém a individualidade do... Entendi. Você acha que tá bem ponderado? Tá bem ponderado, sim. Essa dicotomia aí, né? Porque eles estão cumprindo exatamente a mesma função, né? Por exemplo, no futebol, no vôlei, cada um cumpre uma função, aí acaba que uma função específica normalmente é aquele atacante, ou algo do tipo acaba se destacando mais. E não tem esse problema na Fórmula 1 e ao mesmo tempo tem o jogo de equipe, né? Tem como você ajudar para ele pegar o vácuo e ir, não sei o que, se ele estiver mais na frente do campeonato. E ao mesmo tempo você pode competir com seu companheiro de equipe se você quiser. Se você estiver junto ali competindo, né? Mas isso na Fórmula 1 fica meio... Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou achar a palavra certa? Isso não fica claro. Então que falasse, você está correndo para ele, a nossa equipe corre para esse piloto. Você é o segundo piloto, você só vai apoiar a corrida. Disso. Não, eu não estou dizendo que eu gosto. Eu só digo que não tem clareza nisso. Não precisa, exatamente esse é o ponto. Não precisa, não é para ter clareza. Se um piloto correr melhor do que o outro na mesma equipe, ele vai ser o piloto titular daquele campeonato. Cada equipe decide o que quiser. A gente não sabe o que tem nos contratos. Também tem isso. Muita coisa que a gente não sabe. É verdade. Miguel, o que tu acha disso aí, Miguel? Oi, desculpa. Fala, Jefferson. Eu vi o Rubinho falando uma vez que não tinha no contrato dele que ele era o segundo piloto da Ferrari. Entendeu? Mas tinha no contrato do Schumacher que ele era o primeiro piloto. Olha aí. E obviamente um tem acesso ao do outro. Então tem muita coisa ali que a gente não sabe. Nem eles mesmos sabem. É verdade. O Rubinho foi um caso muito extremo mesmo. Foi. Para mim, o caso mais extremo que eu vi na Fórmula 1 foi o Rubinho com o Schumacher. Você lembra de outro? Cara, assim, não, porque não chegou a precisar, né? Teve muitos carros de favorecimento, mas tipo, o Hamilton com o Bottas, mas nem precisava, né? Porque o Bottas nunca chegava junto, só era leão de treino mesmo e pronto. O Rubinho, algumas corridas, ele teve que dar a vitória para o Schumacher, né? Que o Rubinho ia ganhar e ele teve que literalmente deixar o Schumacher passar. E isso que ficou ali escancarado, fora as coisas que a gente não, que foram disfarçadas, né? Que provavelmente foram muitas e muitas, né? O que tu pensa disso aí, Miguel?
Por mim, eu acho que é exatamente por isso que o senhor acabou de falar que a FIA não ia largar esse bagulho de 2 pilotos da mesma equipe. Mas por que eu não entendi? Por que não? Porque a maioria desses conflitos entre pilotos da mesma equipe é mais desse tipo que dá visibilidade para a FIA. Entendo. Acho que o pessoal presta mais atenção quando tem 2 pilotos da mesma equipe disputando do que contra 2 rivais, eu acho. Pelo menos eu acho. E tem uma questão também, que é você poder que é uma coisa que é muito usada para comparar pilotos, é você ver os 2 pilotos da mesma equipe, né? Porque eles estão com os carros iguais e aí fica mais fácil de você comparar os pilotos, não é verdade? Sim. E será que o Jefferson teve que sair, hein? Acabou que ele já estava falando de sair. Tu precisou de sair, Jefferson? Você tinha comentado? Tô aqui, só... Ah, beleza. Beleza, você comentou aí da... Vai. Oi? Não, pode repetir aí, vai. Não, eu estava te perguntando que você tinha comentado que ia sair, e como é que tá teu horário aí? Vai começar ali agora, eu fui dar uma olhadinha, eles vão começar a dar as voltas de apresentação para dar a largada. Tá, então tu vai finalizar aí, né, a tua participação por hoje. Joia, foi ótimo. Beleza. Pra variar, né? Beleza. Conte comigo sempre aí que precisar. Legal, obrigado. Sempre muito bem-vindo aqui, tá? Todas as nossas lives aqui, você pode participar, vai ser, como sempre, muito agradável a sua participação aqui e soma aqui com teus comentários bastante, tá bom? Mais uma vez, obrigado aí pela participação. Obrigado a vocês aí, um grande abraço aí. E aí, quem puder, depois cola lá na transmissão da Fórmula Indy, que é legal também. Show de bola, também gosto. Valeu. Grande abraço aí, até a próxima. Sou Lucas, abraço. Abraço. Valeu. Fala aí, Miguel. Te cortei que eu vi o Jefferson fechando a câmera aqui, aí eu pensei que ele já tinha que sair. Termina aí, desculpa. Deixa eu lembrar o que ele tá falando aqui. Tá falando do jogo de equipe, aquele negócio de ter 2 pilotos, você falou que isso é importante, de repente, para dar o clima, né? Chamar atenção, visibilidade. Tipo o que aconteceu em 2019 com o Bottas e o Hamilton. Aham. Que o engenheiro falou pro Bottas parar, cancelar a volta rápida que ele tá fazendo, para deixar o Hamilton com a volta mais rápida, e o Bottas mandou o engenheiro para aquele lugar. Eu nem me lembro de sair e ele fez a volta mais rápida? Ele fez, só que deu pra ver nos dados que ele tentou dar uma segurada. Ele segurou um pouquinho, só que mesmo assim ele conseguiu a volta mais rápida. E terminou a corrida com a volta mais rápida, o Bottas? Se eu não me engano, sim. Caramba aí. Quando a Mercedes ainda tinha o uniforme branco. Aham. Tô entendendo, né? É verdade, isso aí também faz parte enriquece o espetáculo, né? Da Fórmula 1. Essas briguinhas de companhia de equipe. É verdade, tem esse lado também. Sim, e assim, só teve um caso, que foi o do Rubinho, extremos, portanto que não se repita aquele caso, eu acho que é importante. Né? Eu assim, no meu ímpeto assim, eu não gosto. Uhum. E eu gosto também de tipo, se eu me imaginando como piloto, eu não gostaria de estar correndo sozinho. Eu gostaria de ter um companheiro de equipe. Por quê? Mas você tem os outros 19 lá correndo com você, pô? Não, eu não tô correndo comigo, tô correndo contra mim. Não, mas tem os outros das outras equipes, tem que ser um da sua equipe? Por que tem que ser um da sua equipe correndo com Correr você? comigo, não contra mim. Não, mas isso acontece várias vezes, o cara tá correndo contra você. Sim, também. mas ele vai estar com o mesmo carro do que eu, vai ser da mesma equipe. É diferente. A sensação do que tá correndo só eu representando a mesma equipe, entendeu? Só eu com aquele carro e tal. É diferente. Eu já preferiria. Eu não. Porque eu não sei o que seria. Eu não sei, assim, particularmente, o que seria me incomodaria mais.
eu estar numa equipe sabendo que o cara, por exemplo, eu me sentiria humilhado o que aconteceu com o Schumacher algumas vezes do Rubinho deixar ele passar. Aquilo ali para mim jogaria a minha vitória na lata do lixo. Né? Mas isso aí é do caráter de cada um, da personalidade, não vou entrar nesse mérito. Tá? Para mim não valeria de nada aquela vitória. Mas nem todos pensam dessa forma. Né? Não vou entrar no julgamento do mérito aqui. E eu não sei o que seria pior, essa situação, eu estar numa corrida que o meu companheiro ia ganhar, mas freia o carro para eu passar, ou eu ter que fazer isso. A equipe me obrigar a fazer isso. Eu estando ganhando uma corrida e eu ter que deixar o cara passar. Eu não sei o que seria pior. Não, isso daí, como eu disse, foi o caso extremo, entendeu? Isso daí não, mas... Mas isso acontece outras vezes, tá? Não foi só com o Rubinho, não. Isso aí é da história da Fórmula 1. Mas depende, se o cara tá na frente do campeonato e não tem como competir com o companheiro de equipe, eu acho que acontece, né? Você ajudar o companheiro de equipe que tá na frente. Então será que... Talvez o que me incomode, sabe o quê? É a falta de clareza. Então por que de repente isso não está no regulamento? Por que não regulamentam isso? Para ficar claro. Não precisa regulamentar. Né? É. Mas é porque fica aquele fingimento de que tem competição, não tem. Não é fingimento. Dentro da equipe não é, tá fingindo, porque não tem. Não é fingimento. É porque de cada corrida, pô. De cada campeonato. Se naquele campeonato o outro piloto tiver melhor... Não, mas então por que tem essa comoção? Por que as pessoas se incomodam? Todo mundo se incomodava com isso. Do Rubinho ter que deixar o Schumacher passar. Sim. Se isso fosse claro, patente ou até regulamentado, acabou, era do jogo. Mas não é, fica essa coisa escusa. Fica, faz de conta que estão competindo, mas não estão. Não, ninguém fica fazendo... Fica? Não. Isso não é claro. Não, eles falam claro que é pra deixar passar, ponto. Eles deixam claro que é pra deixar passar e quando que não é. Eles falam assim, fica à vontade pra competir agora, porque eles sabem que no campeonato eles estão competindo. Então deixa eles competirem pela vitória dessa corrida. Mas se eles não têm como competir pelo campeonato, se um claramente também não é na frente, então ele vai deixar, ele fala assim, deixa o tal piloto passar. Aí você acha que isso, eu acho que eu estou entendendo. Você quer dizer que isso tem que ser mesmo a equipe que decide. Sim. Ninguém tem que interferir nisso. Cada equipe decide como quiser. Exatamente. Só tem que... Isso para mim particularmente me incomoda. Não me incomoda não. Porque eu tenho aquela visão que o Jefferson falou. Eu torço pro piloto, eu não torço pro carro. Sim, mas... Compreende? Eu tenho a visão de campeonato, não só da corrida. Sim, eu tenho a visão de campeonato, mas de piloto e não de carro. Então, eu também, de piloto. Não tô falando de carro, tô falando de piloto. Tá, não, sim, mas eu penso a individualidade de cada um. Então, eu tô falando exatamente disso, da individualidade de cada um. Não, mas aí não, aí tem porque tem equipe. A equipe tá acima do piloto. Não é corrida, não é que eu tô falando que a equipe tem que ficar na frente do campeonato. Aquele piloto que tá na frente, ele tem que continuar na frente. Porque eles são da mesma equipe, entendeu? Eu acho que aí a questão é opinião. Não, entendeu? A minha opinião é a sua opinião. É a relação entre os dois pilotos que são da mesma equipe. Então, mas é a leitura que você faz. Você lê isso de uma forma. Eu leio de outra forma. A mesma coisa. Entendeu? O que tu acha disso aí, Miguel? Qual a tua opinião? Independente se é bom ou não para o campeonato, qual o sentimento que você tem disso? Eu acho que essa parte é tipo futsal de interclasse. Ninguém quer ser o goleiro, geral quer ser o atacante. Mas se tu for pro futebol real, profissional, você tem que ter gente na defesa. Se não tiver gente na defesa, vai ser 7-0, 7-5, tipo os interclasses que tem. Então, mas isso é claro, isso é determinado. Inclusive quando o cara entra em campo, tá lá, atacante e tal. Isso também é determinado. Não é não. É sim, você olha a pontuação do corredor no campeonato, você vê claramente que ele tá na frente. Não tem por que eles sendo da mesma equipe competirem. Então o outro piloto que tá atrás, ele vai ajudar o que tá na frente a ganhar o campeonato, porque é da mesma equipe. Ele vai ganhar junto com o outro companheiro dele. Ele fez a parte dele de ajudar o parceiro.
Não tem nenhuma desonra disso, nada. É isso. É certo o que aconteceu. Não, eu compreendo, eu só acho que isso não é claro. E por não ser claro, fica esse sentimento de injustiça. Eu discordo, é claro, sim. É. Pra mim é claro. É claro. É claro na prática, né? Porque não tem nenhuma regulamentação disso. É isso que eu quero dizer. Quando eu digo claro, é ser claro de estar ali escrito alguma coisa, de estar. Mas isso aí Entendi. não faz sentido. Pra ser claro, não tem que estar regulamentado. Pra mim tem. Não faz nenhum sentido. É. Claro, não tem nada a ver com ser regulamentado ou não. Num campeonato tem. O que rege uma competição são as suas regras. Não. Então, pra mim, se tá claro, tem que estar escrito. Sim, mas claro, estar claro não tem nada a ver com estar regulamentado. É. Não, pô, tem coisas que você vê que tá claro. Se a equipe decidiu e tal, e falou e tal, pronto, é isso. Isso aí é interpretação de cada um. Eu interpreto um pouco diferente. Eu não sei, pode ser um equívoco sentimental meu, mas isso me incomoda. Me incomoda isso. Bom, tem mais alguma coisa aí? Miguel, mais alguma coisa para comentar? Quem? Stroll, Ah, Logan Sargent. ah. Também tem o. Esqueci o nome agora. Eu vou mais pela equipe do que pelo piloto. O Magnussen, se eu não me engano. Também pensei nele, um pouquinho, por aí. Tem razão. O Magnussen estava ainda com pneu duro, enquanto o geral estava já com intermediário. É verdade. Ele é mais pateta pela equipe do que por dele. É verdade. Lucas. Não, é isso aí. Eu só queria dar uns comentários sobre esse assunto que a gente acabou de falar aqui. Que se eu tivesse numa equipe, que meu parceiro de equipe tá na frente do campeonato e que eu não tenho como competir com ele, eu daria, se eu tivesse na frente da corrida, ele tivesse atrás, eu podendo deixar ele passar, eu deixaria passar tranquilamente. Então, mas aí tem outra questão que a gente pode levantar. Uma coisa é você tomar essa iniciativa. Outra coisa é você querer ganhar e eu, como chefe de equipe, te proibir, te obrigar a deixar o outro passar. Entendeu? Eu acho que se o piloto da equipe não tiver essa visão que eu tenho, ele tá jogando mal. Então não renova o contrato dele. Ele é um mau piloto de equipe. Então, tudo bem, é um conceito. Mas aí, esse caso de obrigar o cara não quer deixar, ele quer ganhar a corrida. Não, e acho aí? Que acho que a equipe tá no direito de obrigar, sim. Sei lá. Eu acho que isso é muito questionável. Até vocês que estão em casa aí, que estão assistindo ao vivo ou estão assistindo gravado, comenta aí a opinião de vocês sobre isso aí. E sobre qualquer coisa que a gente comentou aqui, fique à vontade para deixar os comentários de vocês aí e a gente vai interagir com vocês, tá bom? Mais algum comentário para hoje? Isso aí. Miguel, mais algum comentário para hoje? Só tem um comentário sobre o que o Lucas acabou de falar. Não entendi, desculpa. Um comentário sobre o que eu acabei de falar. Ok, beleza. Então, fechamos? Não, um comentário que ele queria fazer sobre o que eu acabei de falar. Tá, desculpa, tá. Então pode falar. Entendi errado. Que se eu fosse um piloto reserva não, secundário, pelo menos eu conseguiria entender, eu entenderia que como eu sou o segundo piloto atual, né? Porque pra mim esse bagulho de primeiro e segundo piloto é quem consegue ganhar mais, é quem tem mais habilidade, porque infelizmente tem pessoa que consegue defender mais que atacar. Depende da habilidade do piloto também. Eu entenderia que Fala aí, pô.
Bota a tua opinião aí, pô. É a tua opinião, acabou. O que tu acha? Eu entenderia que se eu continuasse na frente, eu ia comprometer o piloto atrás. Porque por mais que eu queira ganhar, é meu sonho ganhar essa corrida, não posso deixar o time para trás. Porque por mais que eu esteja mais rápido, o piloto atrás ele está na minha frente do campeonato. E também tem os outros concorrentes. Entendi. Você tem a visão... E se eu... Uhum. Sim, pode terminar. Se eu ignorar tudo e só ganhar, para mim vai ser meio egoísmo, porque o piloto que está atrás de mim, ele tem... Não acho que ele esteja mais lento, ele tem a prioridade, ganhar o campeonato por causa da equipe. Uhum. Compreendo. Eu compreendo isso. Eu só estava querendo arrumar uma... Desculpa, pensei que tinha terminado. Se eu ganhar, só vai ser porque eu quero, só vai ser o egoísmo, porque ele tem prioridade. Compreendo. Não, eu compreendo essas coisas. Eu só discordo. Ou melhor, não é nem discordo, me incomodam. Né? Quando eu dei aquela hipótese de cada equipe só vai ter um piloto. Ou se tiver pode ter 2 carros, mas um piloto só. Aí se tiver um outro piloto, vai ser o piloto reserva lá, caso esse bata e não tenha como voltar. Sei lá, essa ideia maluca aí. Mas para tentar descobrir uma solução para isso. Porque eu penso o seguinte, eu acredito que nenhum piloto entra na Fórmula 1, nenhum piloto tem um sonho de entrar na Fórmula 1 para ser um segundo piloto. Duvido. Então, por isso que não deve ser oficializado. Se você tem o sonho de ser primeiro piloto, então você trabalha para ser primeiro piloto. Você não pode comprometer o campeonato do seu parceiro. Eu sei, mas isso é com as regras atuais. O que eu estou querendo conjecturar aqui é uma hipótese em que isso fosse eliminado. Por isso que eu fiz essa sugestão aí de, cada equipe só vai ter um piloto correndo de cada vez. Que seja, compreendo? Alguma coisa assim, não sei se tem solução para isso. Talvez não tenha. Eu acho que tem uma solução interna de você, entendeu? Entendi, pode ser muito particular isso, né? Eu acho. Compreendo. Mas tá bom, tá aberto aí o debate aí, quem quiser interagir, fica à vontade aí para falar, não, tu tá maluco, isso aí é doideira, pode falar à vontade, não tem problema nenhum não, tá? Uma coisa que não me incomoda é críticas, desde que seja fundamentada, educada, lógico, né? E fundamentada. Por exemplo, eu gosto de crítica, desde que ela venha me contribuir, me trazer alguma ideia de reflexão. Não simplesmente, porque eu acho. Não, mas porque você acha, eu acho também. É só nesse sentido. Mas eu compreendo o ponto de vista de vocês. Como eu falei, discordo. Mas compreendo, tem uma lógica nisso daí. Só que eu prefiro diferente, compreende? Então, fechamos? Fechamos por hoje? Tá bonito? Então o próximo acho que já é semana que vem. O próximo né? Não é? Sim, é o próximo semana que vem. Acho que eu fiquei perdido aqui agora. Bom, então é no próxima corrida de Fórmula 1, estaremos aqui se Deus quiser, beleza? E a gente vai repetindo aqui, não conseguimos transmitir ao vivo no YouTube hoje. Então, como é que é o Hubble? Tem negócio de curtir também, né? Pedir o pessoal para curtir. Pô, se inscreva no canal aí. Eita, engasguei aqui. Não botei água para mim aqui hoje, ó. A gente acabou de iniciar esse canal no Rumble. Dá uma força pra gente, ajuda aí a gente também. Inscreva-se no canal do Rumble, que é o que vocês estão assistindo agora. Eu vou divulgar esse link aí para vocês participarem. E nós vamos ver como é que ficou essa transmissão, vamos ver como é que a gente resolve isso, a gente vai conseguir transmitir nos dois, se não vai. Nós vamos ter que pensar isso aqui, como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Então, quem puder aí, dá força pra gente no canal Loki Podcast, no Rumble também, ok? Que vai ter também a Loki na F1, nós vamos fazer esses moldes aí, o que a gente vinha fazendo lá no YouTube, pretendemos continuar, lógico, mas vamos ter mais essa opção aí do Rumble, que foi muito oportuno hoje pra gente fazer essa transmissão ao vivo aí. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela participação de vocês aí. Miguel, muito obrigado pela participação.
Está sempre convidado também quando quiser participar aí, tá bom? Nos próximos aí, Loki na F1 e qualquer outro também. O nosso canal é aberto, todos os episódios para isso aí. Então, muito obrigado a todos. Dá força pra gente. Inscreva-se no canal para você receber sempre o aviso aí quando a gente tiver novos vídeos. Temos cortes. No Rumble eu estou colocando tudo junto, os cortes e os vídeos no mesmo canal. No YouTube tem separado Loki Podcast e cortes do Loki. Tá bom, gente? Muito obrigado e, se Deus quiser, até o próximo Loki na F1.